Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 7 de maio de 2022, sábado, terceira semana do tempo pascal. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo do 60 ao 69. A palavra de hoje, o Evangelho de hoje, diz assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 11: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão e querida irmã, bom dia. Nós estamos vivendo hoje o sábado da terceira semana do tempo pascal. Vamos fazer uma singela reflexão do Evangelho de hoje. Ontem foi tremenda a nossa reflexão. Como eu disse ontem, Jesus passou aí alguns dias dando aos discípulos experiências, Aparecendo, dando experiência, falando, ensinando, comprovando o amor de Pedro e assim por diante. E ontem Jesus chegou e colocou um alimento, Ele quis que os discípulos dessem um passo mais firme, um passo a mais na fé. Não quero que vocês tenham apenas experiências, mas eu quero ser um com vocês e quero que vocês sejam um comigo. Portanto, para que isso aconteça, vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Foi a reflexão de ontem. A reflexão de hoje, nós vemos também o Senhor com os discípulos ali e, mais uma vez, o Evangelho em discussão. O Evangelho começa já com perguntas, igualzinho ontem. Olha aqui. Muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Alguns ficaram, outros foram embora. Então o Evangelho de hoje também já começa amotinado. E Jesus hoje, como ontem, hoje também Ele quer nos dar um alimento espiritual, um alimento de vida eterna, um alimento para nos acompanhar no dia a dia cotidiano. O que é que o Evangelho hoje mostra para nós em destaque na palavra de Jesus? A sua palavra. Tanto que o início do Evangelho começa assim. Os discípulos, alguns que escutaram Jesus, essa palavra é muito dura. Quem pode escutá-la? Então, o destaque do Evangelho na minha reflexão hoje é a palavra de Deus. E é isso que nós vamos refletir hoje, tá bom? A palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, que foi traduzida por São Jerônimo, do latim, ele tinha uma frase que era assim: desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Então, se eu não conheço as Escrituras, eu não conheço a Cristo.
Olha a profundidade daquilo que São Jerônimo está falando para nós. Desconhecer a Escritura é desconhecer a Cristo. Entende? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 543, fala assim para nós. O Catecismo, o livro amarelo. Todos os homens são chamados a entrar no reino de Deus. Para ter acesso a ele, é preciso acolher a palavra de Cristo. Olha a importância da palavra. São Jerônimo fala que para mim conhecer a Cristo, eu preciso conhecer as Sagradas Escrituras. O Catecismo da Igreja fala que para eu entrar no reino de Deus, eu preciso acolher a palavra de Cristo. Vai vendo a importância da palavra de Deus para nós. São Jerônimo também volta a falar que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos a Cristo. Quanto mais eu tenho contato com a Bíblia, com a palavra de Jesus, mais eu estou tendo contato com Jesus. Ler a palavra, mergulhar na palavra, meditar a palavra é estar com Jesus, é se alimentar. Olha o que eu tenho falado para vocês esses dias, das experiências que eu estou tendo com a Bíblia, que eu havia deixado ela um pouco de lado, devido ao tempo da missão. Eu passei uns 2 anos aí só desbravando, dando muita cabeçada também, errando muito, acertando também. Então a palavra ela era vivida nos retiros, nas missas, mas não era vivida igual aqui está sendo agora, entende? A palavra ela é tão alimento que numa reflexão dessa que nós estamos fazendo, a gente se alimenta, não é verdade? A gente batendo este papo aqui, refletindo a palavra de Deus, a gente sai alimentado. Os nossos olhos se abrem, a nossa mentalidade se abre para o real, se abre para a vida, entende? Nós vamos falando durante esta live hoje. Tem uma passagem no livro de Ezequiel, que fala, no capítulo 3, que fala assim: Ezequiel, ao engolir o rolo da palavra, disse que ela era doce na boca como o mel. Já no Novo Testamento, no livro do Apocalipse, São João recebeu a ordem do anjo de devorar o livro aberto nas mãos dele, que era a palavra, e o anjo disse que quando ele devorasse aquele livro, seria na boca doce como mel, mas amargo nas entranhas. Come, João, come o livro aberto, devora o livro aberto, ele vai ser doce na boca, mas nas entranhas ele vai ser amargo. Meu irmão, minha irmã, assim é a palavra do Senhor. Quando a gente começa a nossa caminhada, quando a gente não é da igreja, a gente vai para um retiro e a gente ouve a palavra de Deus, ouve uma pregação, alguém anuncia para nós a boa nova, que gostoso que é escutar aquilo, ver que Jesus curou, libertou, ver o poder de Deus através da sua palavra, é a doçura da palavra. A minha conversão primeiro, meu chamado, meu primeiro amor ali com Deus é a doçura da palavra. E quando que a palavra começa a se tornar amarga para nós? Não para todos, para alguns. Quando eu tenho que ter compromisso diário com a palavra. Todo dia eu tenho que estar ali obedecendo, lendo, colocando em prática, que é tão difícil colocar em prática todo dia a palavra do Senhor. Colocar em prática todo dia a palavra do Senhor é muito difícil, você sabe disso. Então, aquilo que é doçura, que a gente recebe no primeiro chamado, primeiro amor de Deus, aquele retorno à casa do Pai, ela vai se tornando amargo para alguns. Ela vai se sendo rejeitada. Eu não quero, isso está sendo amargo para mim. E muitos de nós rejeitamos a palavra de Deus.
Muitos de nós já não lemos mais. E o pior, muitos de nós já não queremos colocar ela na nossa vida. Muitos de nós estamos tendo a nossa própria ideologia, a nossa própria concepção de fé. Olha que perigo que é isso. A palavra do Senhor pede A, eu acho que é B, então eu vou viver o que eu acho. A palavra fica de lado, né? E eu vou viver aquilo que eu penso, aquilo que eu acho que é certo. Totalmente errôneo essa atitude. O evangelho de hoje, Jesus vem nos chamar a atenção. Eu não entrei no evangelho ainda, eu vou entrar, tá bom? Eu estou falando um pouquinho da palavra, que é doce ao receber, depois ela vai se tornando amarga, porque você tem que ter compromisso, você tem que obedecer a palavra de Deus. E aí quando a gente não faz isso, ela vai se tornando amarga para nós. Tá entendendo? E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vivemos aquela profecia. Hoje é o tempo que nós estamos vivendo da palavra do livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Ele diz assim: virão dias, oráculo do Senhor, que enviarei fome sobre a terra, não uma fome de pão, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Como que as ovelhas de hoje, as ovelhas do redil, têm fome e têm sede de ouvir a palavra de Deus. Como que os católicos estão com sede desta palavra. Sabe por quê? Porque a palavra ela deve ser pregada no intuito de salvação. A palavra ela tem que ser pregada como lâmpada, como luz no meio das trevas. A palavra tem que ser pregada, meu irmão, minha irmã, para machucar eu e você, para ferir a nossa alma, para rasgar o nosso coração. Ela tem que vir como um martelo sobre a rocha, despedaçando, quebrando o mal. Ela tem que romper a escuridão em nós. A palavra ela tem que ser pregada assim, e não é pregada assim. A palavra é pregada para prosperidade. A palavra é pregada para todos os tipos de milagre, menos para salvação. É uma denúncia. E vai apertar a cinta e pregar sobre salvação, falar as verdades de Cristo, para você ver, nunca mais você é chamado. Entende? Porque a palavra... o próprio evangelista São João, no livro do Apocalipse, disse, o anjo disse a ele: devora o livro, vai ser doce na boca, mas amargo nas entranhas. Ou seja, eu recebo com doçura, é aquele primeiro amor, aquele chamado, mas depois vem o compromisso, vem a vida, eu preciso colocar ela em prática, e ela vai se tornando amarga. Não é fácil, entende? A palavra de Deus ela precisa ter destaque na nossa vida. Tinha um santo chamado São Carlos Borromeu. Toda vez que ele ia pregar a palavra, ele pregava de joelho. Quando ele ia ler a palavra na pregação, ele lia de joelho. Hoje a gente vê as pessoas pregar de boné, no meio dessa juventude aí, que arrasta uma multidão de juventude. Eu quero saber se está arrastando para a salvação. Porque quantidade não é qualidade. Hoje se prega a palavra de boné, se prega a palavra de chapéu, hoje se prega a palavra em cima de latão, e se prega a palavra de todo jeito. Não se usa mais ambão, não temos mais, sabe o que é aquilo que eu falei ontem? Desacralização. A gente vai tirando as coisas sagradas e vamos colocando coisas modernas. Vai desacralizando, vai tirando o sagrado, vai tirando o sagrado, vai tirando o sagrado, vai tirando o poder espiritual, vai tirando a graça de Deus. Entende? A palavra tem que ser pregada em primeiro lugar. Não é para curar tristeza, não é para curar depressão, em primeiro lugar, não é para curar enfermidade, não é para trazer dinheiro,
A palavra de Deus não é para ser pregada assim. Ela tem que ser pregada em primeiro lugar à luz da salvação. O pregador, ele tem que já ir para a pregação igual Paulo. Eu combati o bom combate. Ou seja, Paulo, quando ele ia pregar, era a mesma coisa dele estar entrando na arena. Eu estou entrando num combate. A pregação para ele era um combate. Ele sabia do valor que tem uma alma resgatada para Cristo por causa da pregação. Entende? Então ele ia mesmo rasgando, né? Ele ia rasgando. Aqueles que não aceitavam a palavra, Paulo falava: olha, que o sangue de vocês recai sobre a vossa cabeça. Batia a poeira e ia embora. Entende? Era uma seriedade com a palavra. Hoje, o pregador nem olha para a assembleia. E aquela palavra doce, sabe? Não levanta ninguém, não salva ninguém, não mostra o caminho da verdade para ninguém. Olha, eu já estou com o meu saco cheio disso aí. Haverá tempos em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a minha palavra. Você está entendendo? Salmo 118, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso é a palavra. Isso é a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Olha só, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra do Senhor você está entendendo? Você está entrando num quartel, ela te arma, ela te prepara para viver nesse mundo. Entende? Por isso que Paulo, no capítulo 6 de Efésios, versículo 17, vai falar que a palavra de Deus é capacete da salvação e espada do Espírito. É arma. A palavra de Deus pregada na totalidade, na verdade, a luz da salvação, ela prepara eu e você para viver nesse mundo aqui. Sem a palavra nós não vamos viver nesse mundo, nós vamos chorar, nós vamos sofrer, nós vamos ser pessoas do jeito que nós estamos vendo aí, a humanidade sofrida. Entende? Olha a igreja primitiva, quando a palavra era semeada ali nos primeiros cristãos, o que a palavra trazia para eles? E eles iam sorrindo, o martírio. Eles iam para o martírio, sorrindo, porque a palavra era a fortaleza, era o alimento deles. Por que a palavra não está alimentando eu e você mais? Entende? A palavra deve ser pregada na luz da salvação, senão ela não tem efeito. A palavra ela tem que rasgar, meu irmão, minha irmã. A palavra ela é o que aconteceu. Agora vamos entrar no evangelho. A palavra ela é o que aconteceu no evangelho de hoje. Metade do povo que seguia Jesus, discípulos. Esta palavra é muito dura. Quem pode escutar essa palavra? Não dá. O que ele está pregando é impossível. Não é bem assim. Não, mas não é assim. Olha aqui, é dura essa palavra. É essa palavra aqui que ensina eu dizer não ao aborto. É essa palavra aqui que ensina a eu ser contra a eutanásia. É essa palavra que ensina eu ser contra a liberação de droga. É essa palavra que ensina eu não ser comunista. Não votar para o Partido Comunista.
É essa palavra que ensina que o meu casamento tem que ser eu e uma mulher. O casamento da mulher tem que ser mulher e homem, homem e mulher. É essa palavra que ensina. Não é as leis do mundo, não é a palavra dos governantes, não é a palavra de presidente, de governador, não é. É a palavra de Cristo. E muitos ainda hoje estão dizendo: esta palavra é muito dura. Quem pode escutar esta palavra? Mas Jesus vem e rebate falando: gente, as palavras que vos falei são espírito e vida, ou seja, são palavras espirituais. O homem natural não pode aceitar a palavra de Deus. O homem natural, a palavra de Deus é loucura. Ele cata ela, distorce e fala: não é bem assim. Vamos inventar uma ideologia nossa em cima do que Jesus falou, vamos inventar, distorcer, porque não é bem assim. Mata o espiritual da palavra. Entende? São espírito e são vida. É ela que me prepara para essa vida aqui. Se eu não tiver... Jesus não falou isso? Se você não construir a sua família, a sua casa, sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir as águas e vai derrubar a tua casa. Você entende? E ali no Evangelho mostra que esta palavra é dura. Quem pode escutá-lo? E muitos abandonaram Jesus, não andavam mais com ele. Deixaram de seguir o Senhor. Você entende? Eles viram o Senhor. Eles contemplaram o rosto do Senhor. Eles viram os milagres do Senhor. E por causa da palavra do Senhor, eles deixaram o Senhor. Não andavam mais com ele. E chegou um tempo, e a palavra de Deus, o Evangelho de hoje mostra que Jesus sabia quem acreditava e quem não acreditava. E aí os que acreditavam sobrou. Pensa que ele falou assim: não, vem aqui então, a minha palavra vai trazer para vocês isso, aquilo. Não. Ele olhou para aqueles que ficaram e falou assim: e vocês? Vocês também querem ir embora? Vocês também querem ir com eles? Está na mão de vocês, e aí? Pedro toma a palavra e fala assim: que lindo, que é o que eu e você precisamos dizer hoje, na reflexão do Evangelho de hoje. Eu e você precisamos dar esta resposta. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Olha que resposta. É a minha e a tua resposta no Evangelho de hoje. A quem nós iremos? A quem nós iremos acreditar aqui nessa face da terra? Você vai acreditar em quem? Você vai seguir quem? Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna. O Teu discurso, a Tua palavra, a Tua pregação, Jesus, traz a vida eterna. E eu creio que Tu és o Santo de Deus, o Filho do Deus vivo. Então, eu acreditando nisso, eu tomo posse da palavra, eu faço de tudo, eu luto diariamente para que essa palavra esteja no meu coração. Entende? Olha, o que nós fazemos na missa? Pelo menos eu faço, e você vai aprender agora e pode fazer também. Na hora de ler, que o padre, o sacerdote vai ler o Evangelho, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, a gente faz a cruz na testa, na boca e no coração. O que é para ser dito nesta hora? Eu digo, na testa: Senhor, abre a minha mente para entender. Abre os meus lábios para anunciar. Abre o meu coração para viver. E deixa Ele ler a palavra. Aquela palavra, eu me preparei de maneira externa,
e interna para receber aquela palavra. Aquela palavra entra em mim, eu tomo posse daquela palavra. Aquela palavra se transforma em alimento para o meu dia, para a minha semana. A posse da palavra é hoje o que nós temos para extrair da reflexão. Tomar posse da palavra, viver a palavra é espírito e vida, te prepara. A palavra te leva para a salvação. Ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, eu vou estar dentro da igreja, eu vou estar cumprindo o que a igreja pede, porque tudo na igreja é retirado da palavra. Tudo que a igreja faz, pratica, seus sacramentos, tudo foi extraído da palavra do Senhor. Você está me entendendo? Então eu tomo posse desta palavra. Eu tomo posse, e quando esta palavra trazer para mim, para minha família, quando esta palavra refletir no meu ministério, olha aqui, o que eu estou falando é muito sério. Quando esta palavra refletir no meu ministério, na minha vida, pelo menos eu estou lutando, derramando sangue para viver esta palavra. Quando ela começa a fazer efeito na minha vida, começa a me transformar, a me mudar, eu tomo decisão de não pecar mais, de abandonar vícios, de abandonar pecados, eu faço aliança nova com Deus, a palavra está produzindo fruto em mim, eu renuncio o pecado, aquilo que eu fazia antigamente, por causa da palavra eu não faço mais. Aqueles vícios, aquelas tentações, aqueles pecados do passado ficou no passado, e por causa da palavra de Deus eu estou vivendo vida nova. Essa palavra está frutificando, a luz veio nos meus olhos, o meu entendimento abriu, eu estou ali lutando todo dia no meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha rede social. Eu estou lutando para esta palavra frutificar cada vez mais. Aí mostra que ela está dando fruto em mim, é sinal que eu estou tomando posse na palavra. Aí os milagres da palavra começam a acontecer na minha vida e na vida de quem está perto de mim. Você está entendendo isso? Então, nossa, irmão, eu preciso tanto de um milagre. Irmão, eu preciso de algo na minha casa, uma cura sobrenatural. Eu preciso de um milagre que o fulano precisa converter. Olha, tem uma pessoa doente na minha família, preciso da cura, vamos rezar. Toma posse da palavra, manda a palavra como alimento na sua vida. Você não vai temer nada disso, você vai ter confiança e o milagre acontecerá. Isso que eu estou falando, eu tenho fundamento para falar. Eu já toquei muito nessas coisas, entende? Não foi isso que aconteceu com os discípulos? Depois de tomarem posse da palavra, depois de colocarem a palavra em prática em suas vidas, o que acontecia com eles? Milagres na vida das pessoas que estavam perto deles e na vida deles também. Não foi isso que aconteceu com Pedro quando foi adorar com João, que estava lá o paralítico na porta do templo? Eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E o rapaz levantou. Se você pegar a primeira leitura de hoje, vai mostrar Pedro curando um paralítico chamado Enéas, 8 anos paralítico. Pedro orou, Pedro falou, proclamou e Enéas levantou. Logo em seguida, em Jope, na cidade de Jope, tinha uma discípula chamada Tabita, que morreu. Pedro foi até ela, ajoelhou diante do corpo dela, orou e a mulher ressuscitou. Por que que isso aconteceu? Por que que os milagres aconteciam antigamente na igreja primitiva e está tão difícil de acontecer hoje? Porque eles tomaram posse da palavra de Deus. Porque eles faziam de tudo para ler, para viver. Você está falando porque você vive nananina não. Antes de você talvez até me julgar, falar, esse cara se acha bom. Não, eu sou como você, estou lutando também. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão, gente. É alimento para mim e para você, para eu e você juntos se levantar hoje.
Entende? Ontem a carne, o sangue, a Eucaristia, hoje a palavra. Rapaz, isso deixa a gente, olha o coração pegando fogo, entende? Tomar posse das Sagradas Escrituras. E quando vier o errado na tua vida, quando vier um relacionamento errado, quando vier um erro no seu casamento, que venha toda hora, você vai falar, opa, espera aí, a quem eu irei, Senhor? Somente tu tens palavras de vida eterna. E eu creio firmemente que tu és o Santo de Deus. Ah, eu vou para a faculdade, veio ali uma tentação, vai rolar uma transa. Você breca e fala, a quem irei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna, você está vendo? É assim que eu consigo vencer. As palavras que eu vos falei são espírito e vida, disse Jesus. É espiritual. Leia no sentido da salvação. Leia no sentido de se moldar. Leia no sentido de se corrigir, nem que seja hoje. Não tem problema. Para Deus o hoje é muito importante. Para Deus o hoje é tudo. Se você hoje falar, eu vou viver, eu vou ler, eu vou acolher a palavra de Cristo no meu coração, a partir de hoje eu estou renunciando isso, aquilo, a tua vida se transformará. Escuta o que eu estou falando. O que eu estou falando é muito sério. A tua vida se transformará. Você vai ver milagres, prodígios dentro da tua casa. Você vai ver cura. Você vai ver milagre. Você vai ver providência material, providência financeira. Não vai faltar trabalho, porque a palavra de Deus é o teu sustentáculo, é a tua rocha. Você está sob a palavra de Deus. Vai no que eu estou falando. Tome posse da palavra. As coisas vão acontecer até em quem está ao teu redor. Teu ministério vai fluir. Teu ministério vai fluir. Hoje nós não podemos mais ficar misturando. Nós estamos fazendo uma mistureba. Pregador está fazendo uma mistureba hoje. Hoje a gente vê pregador que fala de política. E aí não é questão de que é errado. Pregador serve para abrir o olho das pessoas. Só que o evangelho só ficou a política. Dá até nojo de chegar perto da pessoa, só fala de política. Jesus Cristo, o evangelho ficou para trás. E ainda tem coragem de falar que Jesus Cristo era político. Mentira! Jesus Cristo é o Santo de Deus que Pedro falou. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo não era corrupto não, para falar que ele era político. Então a gente vê isso aí, começa a falar de política, não para de falar de política. Jesus Cristo, a igreja, a palavra só ficou a política. Dá até nojo. Quando não, a gente vê os pregadores, isso acontece muito no meio evangélico. E está entrando na igreja católica mascaradamente. Já estão incutindo o coach na pregação da palavra. É você pode, não, acredita em você, você é capaz, você não é nada, eu e você, nós não é nada. Nós somos dependentes de Deus em tudo. Tome posse desta verdade. Então, estão colocando coach na pregação católica, ensinamentos, ideologias misturado com o evangelho. Cuidado! Venha de quem vier. Cuidado, nós precisamos ter muita sabedoria, muito entendimento, muito discernimento, senão a gente acaba indo nessa. Está entendendo? Então tem muito coach mascarado aí em pregação, tem muita ideologia, tem muito ensino errado, falso, tem muita teologia da libertação nas pregações. Cuidado. Tenha sabedoria, senão você vai embarcando nesse barco aí. E a palavra vai ficando para trás. E a luz da salvação você já não vê mais. Entende? E aí a gente fica focado em quantidade e não em qualidade. Tá difícil. Tá complicado.
E aí, para acolher esta palavra e falar, nossa, é verdade, quero ver acolher, entendeu? A pregação traz orgulho, entende? Então é muito difícil. Acaba acontecendo o que aconteceu com aqueles discípulos que abandonaram o Senhor. Essa palavra é muito dura. Quem pode escutá-la? Você está entendendo? Toma posse da palavra para você ser revestido de Deus, para as coisas boas acontecer na tua vida, entende? Para você ser uma pessoa que toca em milagres. Primeiramente você tem que assumir a palavra na tua vida, falar assim, não, a partir de hoje eu quero a palavra de Cristo, eu quero a verdade, eu não quero mais pecar, eu não quero mais viver resolutamente nesse mundo, não quero mais viver largado neste mundo, eu quero ser obediente, quero ser fiel. O milagre começa a acontecer. Olha quando levaram aquele menino, o pai do menino levou para São Bento, o menino morto nos braços. E São Bento estava no trabalho da agricultura com os outros monges. E aquele homem falou, não vou embora, vou ficar aqui esperando. Quando ele resolveu ir atrás de São Bento já estava voltando com os monges. E de longe ele gritou, ressuscita meu filho, ressuscita meu filho. São Bento olhou para aquilo e falou, isso daí é coisa para os santos apóstolos, não é para mim. Mas São Bento, ele era um homem da palavra, né, gente? E de tanto aquele pai insistir, São Bento ajoelhou diante do corpo da criança, orou, a criança ressuscitou e deu o menino vivo nos braços do pai. Santo Antônio, que foi chamado na casa de uns homens de bens lá, que pregavam outra doutrina, para discutir a palavra. Santo Antônio era defensor do Evangelho, defensor da palavra de Deus. Para ele entrar num partido aí para defender a palavra de Deus, 2 segundos. O que vocês querem? Quer discutir sobre a palavra? Então pega a doutrina de vocês, aceita de vocês e vem aqui. Não tinha medo, não. Não era igual nós hoje, não. Não, temos que respeitar o ecumenismo. Os outros estão pregando o pau, descendo a lenha na nossa igreja, massacrando a nossa igreja, quebrando a nossa igreja, e a gente nem abrir a boca para pregar, nós estamos tendo coragem. E Santo Antônio foi lá na casa daqueles hereges, envenenaram, colocaram veneno num prato. Vamos ver o que vai ser desse homem. E ele sacou que tinha veneno no prato. Um homem de discernimento, é um homem da palavra. A palavra te revela tudo. Por que vocês querem fazer isso comigo? Ué, o teu Senhor lá da Bíblia não fala que se você beber algum veneno mortal, não te fará mal? Tá aí, prova para nós. Santo Antônio falou assim, eu vou comer esse prato envenenado. Só que, se eu morrer, não é por causa que a palavra é mentirosa, é por causa dos meus pecados, eu não tenho mérito para estar vivo. Fez o sinal da cruz e comeu aquele prato inteirinho com veneno. Não fez nem mal para Santo Antônio. Você está vendo o que é a palavra de Deus? Agora eu quero a pergunta que vem do Evangelho de hoje para mim e para você é: que ponto que nós temos vivido esta palavra? Quando se levantam os ataques do mal, quando se levantam as enfermidades, as provações, as dificuldades, as acusações do mundo, como você estamos reagindo? Nós estamos alicerçados nesta palavra que Jesus está mostrando ela para nós. Vocês querem ir para onde hoje? Quer ir embora também? Você quer ir? A igreja é contra aborto, a eutanásia, a liberação de droga. O casamento na igreja católica tem que ser homem e mulher. E aí, essa palavra é dura para você? Você quer ir embora também? Quer ir para a Assembleia? Quer ir para outras doutrinas? Quer ir? Pode ir, Jesus te fala. E Jesus me fala. Cabe a mim e a você dar ou não a resposta que Pedro deu. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente que tu és o Santo de Deus. E ficaram com o Mestre. E tomaram posse da palavra do Mestre, tá bom? Para terminar o nosso vídeo hoje,
Mateus 4:4. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É o meu alimento, me traz a providência. Você que talvez está aí entristecido, tem alguma meta, algum objetivo, não está conseguindo atingir esta meta, esse objetivo, a palavra de Deus em Filipenses 4:13 vai dizer para você que você tudo pode naquele que te fortalece. Mas eu estou passando por um momento muito duro na minha vida, eu estou vivendo um tempo que eu estou sozinho, ninguém dá atenção para mim, nossa, que difícil que está, eu estou quase desanimando, desistindo. A palavra de Deus no Salmo 22, versículo 4, vai falar que mesmo que você estiver atravessando o vale da sombra da morte, eu estarei contigo, diz o Senhor. Não temas. Ixi, mas em casa eu estou vendo barulhos, ouvindo barulhos, vendo vultos, está tendo ataque espiritual, está difícil. Olha, se bobear, até manifestação diabólica está acontecendo, eu não dou conta, as coisas estão quebrando, eu estou vendo coisas na minha casa que eu nunca vi. A palavra de Deus no Salmo 90, versículo 7, vai dizer que cairão 1.000 à tua esquerda e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Vai sendo alimentado, vai sendo levantado pela palavra, deixa a palavra te curar. Vai tomando posse. Entende? Mas a minha família inteira contra mim. Depois que eu entrei na igreja, nossa, todo mundo virou as costas. Até os amigos da firma, os amigos viraram as costas para mim depois que eu vim para a igreja. A minha família também virou a costa para mim. Nossa, está difícil. Estou enfrentando perseguição. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha a palavra. É a palavra, meu irmão. É a palavra. É a palavra. Tá bom? Eu quero terminar essa reflexão antes de rezar a Ave Maria. Eu me lembrei de uma passagem agora. Esta passagem é a passagem do pregador. É a passagem do pregador. O pregador tem que tomar posse desta passagem. Paulo falando para Timóteo. Timóteo era um jovem e Paulo era o formador dele. Paulo não brincava não. Paulo não era mimimi não. Paulo não ficava dando risadinha, fazendo piada em pregação, não. Falou assim para Timóteo, na 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 seguintes. Olha o ensinamento que Paulo está dando para Timóteo. Eu te conjuro, em presença de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua aparição e por seu reino. Timóteo, prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta, com toda paciência e empenho de instruir. Porque virá um tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina da salvação, levados pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão mestres para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão às fábulas, porque a pregação não está produzindo frutos. Os homens de hoje estão ajustando mestres para si. Nós não estamos pregando o mestre, nós não estamos falando do mestre, nós estamos falando de nós estamos mostrando nossa fama, nós queremos seguidores, nós queremos fazer bonito nas redes sociais, nós queremos foto, mas a pregação está lá para trás, o mestre está lá para trás, as almas que foi confiada a nós, está indo para as fábulas, está ajustando o mestre para si mesmo, está indo para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, e não está ficando na igreja. E aí? Toma posse da palavra hoje.
venha o que vier, fira a quem ferir, doa a quem doer. Permanece com o Senhor e fecha esta reflexão comigo. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna e nós cremos firmemente que Tu és o Santo de Deus e não foram embora, ficaram com Jesus. Façamos o mesmo. Vamos pedir a Nossa Senhora, a Mãe da Evangelização, que ela nos conceda a graça de viver esta palavra, da palavra ser alimento para nós, da palavra nos ajudar e nos ensinar a renunciar ao pecado, da palavra surtir efeito na nossa vida com milagres, com prodígios, com conversão diária, com curas, com libertação, que a palavra seja o nosso apoio em tudo, está aqui. Amém? Vamos rezar? Rezando a Ave Maria, nós vamos encerrar o vídeo, amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por você ter ficado nessa pequena partilha que a gente fez. Amanhã, se Deus quiser, a gente fará outra reflexão, mais ou menos esse horário, tá bom? Beijo no teu coração, a gente vai se vendo no decorrer do dia. Fiquem com Deus, obrigado por vocês estiverem presentes aqui. Até mais.